Olá, irmãos e amigos, estamos aqui para mais um domingo com a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, ainda sendo gravada, mas com toda a nossa preocupação para que sejam momentos agradáveis para a sua instrução, para a nossa instrução na Palavra de Deus. Como você sabe, nós temos tido a preocupação de trazer alguns temas bastante contemporâneos, no universo político, no universo relacional, no universo moral, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos falar sobre direitos autorais e pirataria. A nossa conversa hoje não deve ser tão longa, mas nós vamos passar um pouquinho por esses assuntos. Bom, vamos começar então, gente. Não só o Brasil, como creio que todos os países em maior ou menor proporção ou escala, enfrentam o problema da falsificação. A pirataria, como ficou comumente sendo chamada, essa prática é uma prática de falsificação. E exatamente por ser algo falso, nós já temos que pensar se é devido fazermos, nós como filhos de Deus. Há pouco tempo atrás, um pouco antes de chegarmos a 2020, houve um grande barulho aí nas redes sociais, porque algumas pessoas postaram suas opiniões contra a pirataria, no meio evangélico, especificamente falando, e muita gente se levantou contra, por incrível que seja, que possa soar aos nossos ouvidos, muita gente do meio evangélico defendendo a falsificação e a aquisição ilegal e irregular de bens, sejam eles quais forem. Naquela ocasião falava-se muito de livros, era sobre isso que estavam falando, mas a pirataria vai muito além de livros. A pirataria ou a falsificação, ela produz remédios, por exemplo. Há pouco tempo atrás, enquanto eu pesquisava para o dia de hoje, eu vi um site especializado nisso, em denúncias a esse respeito, e havia, por exemplo, um remédio para câncer de próstata. E quando as autoridades conseguiram apreender o material, descobriu-se que era farinha, uma farinha inócua, né? Não fazia qualquer coisa. Agora você imagina a pessoa com câncer, compra um remédio que geralmente é caro, ele toma para morrer, porque aquilo ali não faz nenhum efeito. Há remédios falsificados das mais diversas naturezas, marcas, nomes. Não devemos confundir o remédio similar ou o genérico com um remédio falsificado. Mas existem os remédios falsificados, infelizmente, muita gente perde a vida ou fica com sequelas por causa da ingestão, do uso desse tipo de medicamento. Mas nós também temos comumente roupa falsificada, sapatos falsificados. E quando eu digo comumente, esqueçam, por favor, as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Tudo que eu vou falar hoje aqui salvo se eu mencionar alguma coisa diferente, mas tudo que eu falar aqui hoje é para dentro do universo da igreja. Então, aqui no universo da igreja, nós temos muita gente, aqui que eu digo, não na nossa igreja particularmente, mas no universo da igreja evangélica, nós temos pessoas que usam roupas falsificadas, que usam calçados falsificados, que fazem com que haja um negócio cada vez mais abundante nesse meio, alimentando, portanto, as irregularidades e ilicitudes. É só você ir ao centro da cidade ou em locais de grande confluência popular que você vai ver as barraquinhas vendendo de tudo, absolutamente tudo, e as pessoas compram como se estivessem fazendo um grande negócio, levando uma grande vantagem. Fora isso, nós entramos, antes de falar dos livros, nós entramos também numa área mais eletrônica, mais tecnológica, em que CDs e DVDs, por exemplo, são vendidos com uma disfarçatez tremenda, mas tirando as barraquinhas que vendem isso por aí, nós podemos ver, sim, entre irmãos da igreja, um fazendo cópia de coisa para o outro, como se aquilo fosse natural e normal. Além disso,
pode ser perigoso você abrir o computador de determinadas igrejas, porque o computador da própria igreja pode ser ele próprio alimentado com softwares piratas, softwares falsos, cópias irregulares, que são craqueadas e por isso funcionam, mas deixam a segurança do computador desnivelada. Mas é pior do que isso, se colocam em risco diante do próprio Deus, uma vez que isso é indevido, e é indevido mesmo. Chegamos aos livros, finalmente. Eu acessei uma matéria de um site especializado chamado Publish News, agora do mês de julho deste ano, 2020, e eles falavam sobre os esforços da Secretaria Nacional do Consumidor em tentar coibir esse tipo de produtos que não sejam legalmente estabelecidos. E esse site, que é especializado em publicações impressas ou mesmo em formatos digitais, essa publicação nos dá conta de que é muito fácil você chegar a obter produtos falsos em grandes sites de marketplace, por exemplo. Não vou citar os nomes, obviamente, mas você entra lá, você tem coleções de livros que talvez custassem aí 200, 300 reais, uma coleção, um box ou mesmo um ajuntamento de livros de diversas editoras para fazerem uma leitura direcionada, só que você compra por 15 reais, 20 reais. Meus irmãos, não precisa ser técnico para saber que tem alguma coisa errada nisso aí. E quando você recebe, você faz um download de um arquivo eletrônico, ou você recebe uma encadernação de xerox, de cópia xerográfica. Ora, a pirataria dos livros digitais está aí, mas o problema é que ela está no meio evangélico. E o que a gente pode pensar sobre isso? A primeira pergunta que nós nos fazemos é se pirataria é pecado. Bom, eu já antecipo que sim, e tenho a liberdade de dizer para vocês que lá em casa nós temos alguns, por necessidade de trabalho, eu, minha esposa, minha filha, nós temos cada um meio de trabalho eletrônico, um computador, e você pode eventualmente acessar todos eles, você não vai achar um só software pirata ali. Eu posso não ter acesso, como alguns softwares que eu gostaria de ter para edição, editoração, ou mesmo para trabalho de imagem, embora eu não seja expert em nada disso, mas eu não tenho porque eles são custosos e não é uma prioridade hoje na minha vida. Mas eu também não tenho pirata. Se alguém libera um software open source, alguma coisa assim, que você possa ter, porque alguém libera para o seu uso, aí eu tenho, senão não tem. Então eu estou falando de algo que eu posso falar com toda hombridade, com toda liberdade para vocês. A Associação Brasileira de Produtores de Discos, aí já voltando para a questão sonora, fonográfica, dá conta de que em 1997, eu só tenho dois dados, 97 e 15 anos depois, em 2002, eu não tenho dados mais recentes, mas em 97 havia 3% de falsificação nesse mercado no Brasil. Em 2002, isso tinha pulado para 59%. Ou seja, de cada 100 títulos do mesmo no mercado, 59 eram falsos, já passando da metade, portanto. Quando alguém me pergunta assim, mas pastor, como é que você diz que pirataria é pecado? Onde é que você achou isso na Bíblia? Obviamente que eu não vou achar, isso não está lá na Bíblia. O que nós temos na Bíblia são os princípios pelos quais eu digo que pirataria é pecado. Eu não acho na Bíblia um monte de coisa que eu sei que é certa ou que eu sei que é errado, porque a Bíblia trabalha também conosco na formulação da nossa cognição para nós entendermos o que é certo ou o que é errado à luz do que a própria Escritura diz. Mas eu posso começar dizendo, por exemplo, que Romanos 13, por exemplo, me diz que eu devo me submeter às autoridades, como 1 Pedro também fala disso, a menos que a autoridade se levante em perseguição contra o Senhor, eu não devo desobedecê-la, eu devo usar os caminhos corretos, legais,
da nossa nação, ou crentes em quaisquer outros países fazerem o mesmo, mas só pelo fato de que nós temos leis que dizem que isso é ilegal, é ilícito, é criminoso, já bastaria para sabermos que isso é pecaminoso também. Então, não há como nós termos uma desculpa técnica a respeito disso. Eu já ouvi muito falar da boca de gente de igreja, que a pirataria não é assim um problema tão grave, porque as pessoas têm muita dificuldade em comprar livros. Não compre. É simples. Tá? Não compre, você não vai pecar contra o seu Deus, que é um Deus santo, por causa de um livro. Espere o tempo certo, vá trabalhar, depois que você tiver dinheiro, você compra. Ah, mas eu só consigo comprar um livro por mês. Compre um por mês. Eu só consigo comprar um por ano. Compre um por ano. Ou peça emprestado. Pedir emprestado não é crime, a menos que você não devolva. Tá bom? Aí também é tão errado quanto. Mas fica aqui até um convite para as igrejas para fazerem o que nós fizemos aqui na nossa simples e pequena igreja. Nós temos uma biblioteca pequena, mas que dá conta de alimentar os nossos irmãos sempre que eles precisam. Então também existe isso. Bom, o que são direitos autorais? O nome já diz, né, gente? São direitos que os autores têm sobre as suas obras. Os direitos autorais estão aí sobre as marcas, sobre patentes, sobre parte musical, parte editorial, enfim, tudo isso. Quando você escreve um texto, você tem que registrar o seu texto. A partir daquilo ali fica sabido que aquele texto é seu. Os direitos autorais são isso. É um trabalho que você fez do seu próprio intelecto e que aquilo ali passa a ser registrado como de sua propriedade e você ali também afirma que você não copiou aquilo de ninguém. Isso é o direito autoral, uma síntese assim muito superficial que eu estou fazendo. Mas essa tentativa de driblar isso tudo faz com que isso pareça banal, né? As pessoas, inclusive no nosso país, com a famosa lei de todo mundo ter que ser mais esperto do que os outros, aqui então, se você fala que vai obedecer a uma designação legal dessa ordem, você vai ser chamado de tolo, de retrógrado, isso dentro da igreja, né? Quando você escreve uma obra, compõe uma música, mas, por exemplo, quando você escreve um livro e você o encaminha para uma editora e ela quer publicar esse livro, um dos itens do contrato sempre vai dizer que você, que é o autor, é responsável juridicamente, legalmente, e que você atesta que aquela obra é inédita, que você não copiou nada, né? Existem limites para fazer transcrição de citações, inclusive. Você não pode pegar um livro de 100 páginas, transcrever 90 para o seu trabalho. Isso não existe. Mas então você também atesta que aquilo ali é inédito, é seu, você garante aquilo, você assina embaixo. Mas o problema é que a pirataria tem invadido de modo assim muito aberto o meio evangélico, né? Eu fico me lembrando quando Paulo fala lá, a 1 Coríntios 6, 9 e 10, quando ele diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, pirata é ladrão, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui fala de ladrões e roubadores. Aquele que pratica pirataria, seja você famoso ou não, seja você rico ou pobre, seja você crente ou não, praticou pirataria, você é um ladrão, você é um roubador, para usar os termos aqui de Paulo. Mas o que nos causa estranhamento é que são os nossos irmãos, muitas vezes, aqueles que se sentam do nosso lado nos bancos da igreja, que praticam isso e acham muito bacana. Uma definição superficial de pirataria poderia ser roubar, copiar. Aí entra um programa de computador, né, um software, um audiovisual, algo fonográfico. Sabe aquele filme que você baixa de site tipo torrent, sem autorização nenhuma? Você é um ladrão. Aquela música que você baixa craqueando, você é um ladrão. Tá? E não apenas isso. A lei também diz que há o que rouba, o que furta e há o que recepta. Se você recebe, você é um receptador
de coisa roubada. E você me desculpe, você que me ouve, se pareço ser direto demais. Eu costumo ser mesmo. Tá? Se você é ladrão, eu digo que você é ladrão. Se você não é, eu digo que você não é, claro. É um ladrão, é um gatuno, é um sujeito esperto demais, né? Não respeita os direitos e a autoria das outras pessoas, não respeita as produções. Quanto você acha que se gasta para produzir um livro para ele ser vendido? E quanto você acha que fica com as editoras disso aí? A editora está podre de rica. A menor fatia da produção editorial é de uma editora. Fala quem já trabalhou durante muitos anos e eventualmente até faço alguns trabalhos para terceiros, né? Para editoras cristãs. Mas não produzo mais. Mas eu passei por isso, eu sabia o custoso que era, o valor absurdo que era produzir um livro. E uma semana depois que você lança no mercado, ele já está em tudo quanto é lugar sabido de fonte de pirataria. Ou você vai a São Paulo, na Conde de Sarzedas, que é o point de um monte de gente que vai comprar coisa falsa também. Existem lojas corretas lá, mas tem muita que não é também. O que nos entristece, meus irmãos, é que os piratas, e agora os piratas gospel, eles não têm a mínima, o mínimo respeito pela propriedade das demais pessoas. Isso é absolutamente contra o pensamento cristão e particularmente contra o pensamento reformado. Eu vou mencionar um pouquinho sobre o pensamento de João Calvino ao ler, por exemplo, o 8º mandamento, não furtarás. Aliás, já está lá desde Moisés, isso já está escrito lá. Hebreus 12, 13 diz assim: Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso de coração, de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que eu tenho visto nessas desculpas esfarrapadas, tolas e frívolas, é um coração cada vez mais endurecido em prol do furto das obras de terceiros. É a pirataria, né? A aquisição de coisas falsas. O mais curioso é que essas pessoas elas se tornam furtadores compulsivos, né? Se tornam cleptomaníacos digitais, porque elas começam a acumular PDFs, livros que são digitalizados incorretamente, e começam a fazer um acúmulo desse produto e, no final das contas, dificilmente vão ler todo o produto do seu roubo, porque não dá tempo. Tem gente aí que tem 2, 3 mil livros falsificados no seu computador ou no HD externo. Essa pessoa não vai ler isso. Tá? Agora, existem meios para você obter livros digitais, por exemplo, corretamente? Existem aos montes. A internet está cheia de bons sites, corretos, que oferecem livros gratuitos. Mas as pessoas parecem que gostam, né, de viver perigosamente. Lá em 1 Pedro 2, de 1 a 3, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos e invejas, e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. A minha fala para o pessoal que acumula roubo dentro de casa, no seu computador, é que não cresceu para a salvação, precisa crescer. E como Pedro diz aqui no final, se é que já conheceu o Senhor, se é que já provou que o Senhor é bom. Talvez não tenham provado, são pessoas, talvez sejam parte do joio no meio do trigo, eu não sei o que é, ou pessoas talvez desinformadas. E eu hoje estou informando você, que talvez diga assim, mas eu não sabia. A partir de hoje você sabe. Então, a partir de hoje você não é mais inocente. E como diz o profeta, a partir de hoje o sangue não recai mais sobre mim, mas sobre você mesmo. Olha, aquele trecho que eu citei de Romanos 13, diz assim, 13 de 1 a 3, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste
A autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Quando chegamos a Tito 3, de 1 a 5, diz assim também: adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades. É a mesma linha de raciocínio. Que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja odiosos, e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude das obras da justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Ora, aqui, conclusão nós chegamos, que as pessoas que ainda insistem nessa prática têm algum desnível ou alguma inabilidade na sua relação com Deus, porque não conseguem perceber que essas palavras são tão claras e são tão incisivas a respeito disso. Quem vive às custas dos outros é um pirata, né? E a maioria das pessoas que pratica sempre vai procurar uma desculpa para os seus atos ilícitos, uma espécie de justificativo, primeiro para amaciar a sua consciência e segundo também para parecerem justos perante as outras pessoas. Alguns dizem que precisam daquilo para sobreviver, né? Sustentar suas famílias, mas aos olhos de Deus não faz diferença isso, ou tirar uma arma da cintura e assaltar alguém na esquina. Aos olhos de Deus dá no mesmo. E indo para a nossa conclusão de hoje, eu gostaria de voltar lá para o 8º mandamento. Lá em Êxodo 20, versículo 15, diz assim: não furtarás. É um mandamento muito curto, muito direto: não furtarás. O 17 também me chamou muito a atenção. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ora, se você se apropria de um produto pirata, você cobiçou alguma coisa que pertence ao seu próximo. E você se enquadra também aqui no 10º mandamento, no 8º e no 10º. Isso é muito perigoso, gente. Mas um foco um pouquinho mais detalhado no 8º mandamento, que diz não furtarás, ele parece até ser superficial, né? 2 palavrinhas ali, mas nós estamos no decálogo, 10 mandamentos. Esse é um mandamento, não é uma sugestão, é um mandamento. A maioria das pessoas acha que o 8º mandamento fala de banco, de carro, da casa dos outros, do notebook do irmão da igreja, né? Eu nunca roubei, eu nunca furtei. E pensa em bens assim. Ora, eu diria a você, se você levou uma resma de papel do seu escritório, se você levou folhas, clips, canetas, você já furtou, tá? Desde que aquilo não tenha lhe sido oferecido, livremente dado a você, você furtou. E exatamente por essa má compreensão do que é furtar, a palavra de Deus também, ela é incisiva, né? E nos deixa claro aqui nesse texto que a base desse mandamento não é simplesmente uma ordem negativa, ou seja, não furtarás, mas há algo positivo. Quem trabalhava com isso era Calvino. Quando ele estava em Genebra e ele começa a trabalhar na cidade, na igreja, na Catedral de São Pedro, ele interpreta o decálogo também a partir de sanções de oposição. Por exemplo, se está lá escrito assim, não furtarás, é porque além de não furtar, você precisa proteger os seus próprios bens e auxiliar na proteção dos bens das demais pessoas. Se lá está escrito assim, não adulterarás,
ou seja, é um mandamento negativo, né? De construção negativa, não adulterarás. Calvino diz, isso é porque positivamente você deve construir um princípio de fidelidade, porque se você não construir, você vai adulterar. Então, Calvino começa a trabalhar com essa questão das oposições. E quando nós vamos para o 8º mandamento, nós entendemos que ali existe de forma subjacente ali Deus dando ordem a respeito do direito da propriedade. Aí todos os marxistas vão ficar chateados, mas é isso que fala o 8º mandamento. Tá? Ou seja, quando nós vamos ler o Breve Catecismo, o Catecismo Maior de Westminster e também a própria Confissão, quando nós vamos ver outras confissões reformadas, quando nós vamos ver documentos análogos, nós vamos ver que, e mesmo textos antigos de outras pessoas, como Charles Hodge, Spurgeon, que falam sobre esse tema, nós vamos ver que todos eles entendem que o não furtarás tem, de forma subjacente, a interpretação de que há o direito divino da propriedade, por isso que você não pode roubar ninguém, furtar ninguém. Mas o furto não é só algo etéreo ou só de algo que valha muito dinheiro. O furto pode assumir diversas formas, diversos valores, incluindo o próprio roubo, né? O roubo direto, né? A pessoa roubou. É uma forma de furtar. O sequestro, principalmente a interpretação dos judeus para o não furtarás, encaixa ali o sequestro. Você sequestrou alguém, você levou a sua liberdade de ir e vir. Não quero nem falar de tempo de pandemia para você não entrar aí em guerra comigo. Mas o fato é que nós temos no sequestro uma forma de furto. O tráfico de seres humanos. Você já imaginou? A pessoa está andando na rua, para alguém, sequestra essa pessoa para vendê-la, seja para o que for, para atividade sexual ilícita, ilegal, para matar e tirar os órgãos. Tudo isso está encaixado no 8º mandamento. As transações fraudulentas, sabe aquela empresa que você tem, que tem, né, alguns caminhos, parece caminho de rato, onde aparece dinheiro escondido e ninguém sabe onde foi parar lá? Pois bem, isso também chama-se transação fraudulenta. E isso é uma forma de furto, está aqui encaixado. O uso de pesos e medidas falsos, está encaixado aqui. A violação dos marcos da propriedade, não remova os marcos antigos, isso é furto. Está encaixado no 8º mandamento. A injustiça nos contratos, aquele contrato que você fez cheio de malandragem, pode ser um furto. Tá? Cuidado com o que você põe lá. A extorsão, né? Toda forma de ilícito criminoso já era para você estar fora, né? Agora, tem uma outra coisa, os empréstimos ilegais. Você tem, graças a Deus, um dinheirinho guardado e o irmão precisa, aí você empresta a ele com juros de 30%. O nome disso não é empréstimo sobejador de retorno, o nome disso é agiotagem. O crente não pode ser um agiota, tá bom? Isso também está no 8º mandamento. Tomar emprestado e não devolver, sabe aquele livro que você tem lá guardado na sua casa há 50 anos, você não sabe mais nem quem é o dono, você furtou esse livro. O que você toma emprestado, você deve devolver. O ingresso de ações na justiça, que você tem certeza que você não tem direito àquilo, isso é furto. Tá? Você quer se beneficiar de algo que você não tem direito, e pode ser que você ganhe. Se você ganhar, você vai botar fruto do seu furto dentro de casa. E outra coisa, o plágio, né? Você rouba a ideia de alguém. Então, o furto, o 8º mandamento, ele não se concentra apenas em coisas tangíveis, mas também na cognição, nas ideias, também se concentra nesse tipo de coisa. Ora, nossos tempos modernos nos oferecem tecnologia que você pode pegar um celular e fotografar páginas e mais páginas de um livro indevidamente. E com isso você estará também fazendo cópias ilegais. Paulo, quando ele chega lá em Éfeso, Efésios capítulo 4, 28, ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade.
A nossa tradição reformada, ela nos encaminha exatamente para esse tipo de questão. Trabalhe duro, não gaste com o que é besteira. Use a bênção de Deus para ajudar aquele que está perto de você. Mas não se aproprie da sua liberdade. Não use a sua liberdade para se apropriar daquilo que é indevido, não é seu por direito. Não é? A obtenção, portanto, de produtos que não sejam seus, nem lhe foram dados, é um furto. É o 8º mandamento em ação. E a minha sugestão é que você obedeça Efésios 4:28. Se você fazia isso até hoje, pare de fazer. Se você furtava, pare de furtar. E não continue com as ideias falaciosas, tentando arranjar desculpas para o que você faz, que você não vai arranjar, tá bom? Isso é indesculpável, tá bom? Paulo, quando escreve a Tessalônica, ele também diz o seguinte: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, tá? Ele não fala, eu pensei se não seria bacana vocês fazerem, não, ele diz, vos mandamos isto, é um mandamento, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É um mandamento, não é uma sugestão, portanto. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: ande, e particularmente com essas coisas que são moda no meio evangélico, pirataria evangélica, tem sites especializados nisso. O que não é de admirar, né? Porque tem de igreja falsa, igreja pirata, e igreja com pastor pirata pregando, não está no gibi. Aí o crente se anima e vira pirata também. Mas não faça isso, tá? Não se nivele por baixo. Nivele-se por querer alcançar a santidade de um Deus que é santo, e não a promiscuidade daquele que é pecador e está afundado na lama do pecado. Tá bom? Não se misture com quem está na lama, que você vai virar porco. Então, gente, se você fazia isso, pare de fazer. No meio evangélico ainda é muito comum a pirataria de questões musicais. O pessoal baixa direto. Livros. Agora já soube que está começando a virar moda agora os audiolivros, aqueles livros que são lidos, né, narrados. Bíblia, o que tem de gente tem um monte de aplicativo de graça para você usar a Bíblia, mas o sujeito gosta do que é falso, do que é furtado. Aí ele vai lá, deixa o aplicativo gratuito lá e vai usar o que é falsificado. Até a Bíblia. Os inários, está cheio de inário falsificado por aí. Teologia sistemática. O sujeito vai para o seminário para estudar, para ser pastor, e ele estuda com um monte de livro falso, pirata. Pois bem, nesse sentido, eu gostaria de encerrar falando apenas que nós não devemos ser negligentes com a obra e com aquilo que Deus nos deu a viver. Provérbios 18:9 nos adverte sobre isso. E outra coisa, nós vivemos num mundo pluralizado e que vive focado numa moral subjetiva. O princípio moral do mundo é subjetivo. Você pode interpretar o que quiser, porque não existe mais verdade, né? Não existe mais certo e errado, não existe mais o bom e o mal, não existe mais, então a moral é subjetiva. Mas nós que somos cristãos temos um princípio moral que é objetivo. E nós prezamos por dizer que a moral que o Senhor deixou para nós, a partir da ética cristã, é uma moral que tem caráter universal. Aquilo que é errado na China, nos Estados Unidos, deve ser errado aqui também e vice-versa. É bem verdade que a cultura hipermoderna tem tentado de qualquer forma tirar isso da nossa cabeça. Mas o meu convite hoje é que você, se tem se mantido firme até hoje, não ceda às pressões. Você não vai morrer, você não vai deixar de ir para o céu se você não tiver aquela música gospel e aquele livro que você quer ter de imediato. Vai trabalhar, junta dinheiro. Pastor, mas eu sou muito pobre. Há meios para você alcançar isso. Tá? Você pode ter ajuda, você pode peça para alguém dar a você. Eu tenho vergonha de pedir. Mas não tem de roubar? Sabe? Isso é meio estranho. Visite as livrarias. Os seminários costumam ter livrarias, as igrejas, algumas têm livrarias. Desculpem, livrarias não, bibliotecas, né? Os seminários e as igrejas podem ter bibliotecas.
os seminários obrigatoriamente têm, e há uma infinidade de sites que liberam livros gratuitamente, legais e gratuitamente. Eu não vou ficar mencionando aqui nenhum, mas desde literatura, filosofia, teologia, você encontra de tudo, aos milhares, não é preciso você se apropriar indevidamente de nada, tá bom? Há pouco tempo atrás, uma editora, só para vocês terem uma ideia, liberou uma coleção de patrística. Se não me falha a memória, eram 40 e poucos exemplares, títulos, e liberou no formato eletrônico, eu acho que por R$1, R$1,90, alguma coisa assim. Tem pouco tempo, foi durante a pandemia. E a editora fez uma nota pública dizendo que tinha resolvido dar, porque alguns dias antes eles tinham tomado conhecimento que havia arquivos rodando por dentro, aí na rede, e as pessoas estavam pegando irregularmente. Eu aproveitei e comprei essa coleção toda. Essa editora pôde fazer isso, ela tem fôlego, ou pelo menos teve ali no momento, fez isso, mas talvez a editora que você tanto gosta ali não tenha fôlego para isso. E você talvez esteja colaborando também para quebrar mais uma boa editora a serviço da divulgação da palavra de Deus. Não é de graça recebeste, de graça dai. Uma coisa é eu pregar para você, isso eu não posso cobrar jamais. Oficiar os meus atos pastorais, isso eu não cobro, não posso cobrar. Eu não vou cobrar para fazer o casamento de ninguém. Aliás, tem algum pastor cobrando, fuja, porque ele também está furtando. Eu não vou cobrar para oficiar nada que seja pastoral. Não posso fazer isso. Mas se eu escrever um livro, aquilo ali é a minha produção. Se você compõe e você grava, é sua produção. E talvez Deus esteja dando isso a você para compor a sua renda, para ajudar você, é seu trabalho. Então, zele pelo que é seu, mas também entenda que o que é do outro deve ser preservado. 8º mandamento, não furtarás. É aí que se encaixa a pirataria, é aí que vazam os princípios dos direitos autorais. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo domingo com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus tenha abençoado você e fica firme, tá bom? Se for preciso, muda logo de ideia. Converta o seu coração em nome de Jesus.